a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre. Aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Essa música do Padre Zezinho, sempre profundo, Padre Zezinho, né? Além do horizonte existe uma luz que não tem fim. E esta luz é nesta luz que nós devemos buscar orientação para que sejamos verdadeiros, né? É sobre a verdade é bem maior. Quando nós nos orientamos por essa luz, com certeza seremos totalmente iluminados. E uma pessoa iluminada não é uma pessoa pura, sem pecado, sem mancha. Isso não existe. É uma pessoa que está atrelada à verdade, tem compromisso com a verdade. Sim, sim, não, não. O que vai além disso é do maligno, né? Pois é, meu irmão, minha irmã, é com essa reflexão sobre essa luz verdadeira que deve iluminar a todos, é que nós acolhemos a vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos nos abrir então a esse momento, a esta palavra. Vamos então ao Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus 21, 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, esse texto traz à tona
um problema muito espinhoso, né? Que é o problema da hipocrisia, da incerteza. É um problema muito nosso hoje. A gente não sabe o que é sim, o que é não. E eu sempre busco referência lá no passado. Muita gente fica assim, porque está vivendo o passado. Não, não é viver o passado, mas buscar certas coisas lá no passado, porque elas são raízes, elas são gênesis, são origem, não é? E eu me lembro tanto dos nossos pais, né? A minha mãe, meu avô, nossa, meu avô nem tinha documento. Eu nunca vi, acho que ele nem nunca usou documento. Identidade, essas coisas não tinha não. Sabe qual é a identidade dele? Palavra. E essa palavra, ela tinha uma força influenciadora, porque quando alguém falava assim, olha, fulano é neto de seu Zé Andu. Ah, então pode, ele é da família de Zé Andu, tá vendo? A gente tinha essa responsabilidade, porque era uma responsabilidade que a gente carregava, né? Agora eu não sei, as coisas hoje estão tão vulneráveis, né? Você não sabe o que é sim, você não sabe o que é não. E nesse sentido aí, a parábola de Jesus aqui no Evangelho, ela pode ser interpretada como algo negativo, tanto do primeiro filho quanto do segundo, no sentido de acreditar na palavra, né? O primeiro fala que vai e não vai trabalhar na vinha, o segundo fala que não vai e acaba indo. Aí a gente fica assim, em quem acreditar então, né? O que é sim ou o que é não? Nesse sentido aí, ambos são negativos, porque se a gente for confiar na palavra de um e de outro, a gente não sabe, fica perdido, né? Que afinal de contas, ele vai ou ele não vai? Agora, só que a gente deve entender esse evangelho no contexto em que está escrito. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, gente muito certinha, gente muito religiosa, gente, digamos assim, vivendo como mandava o figurino, mas, no entanto, muito fechados a, a acolher a proposta de Deus, a salvação de Deus através de Jesus Cristo. E começando por João Batista, e João Batista é citado aqui, porque João Batista veio trazendo um caminho de justiça. João Batista veio conclamando as pessoas a conversão para colherem a boa nova, o evangelho, para colher a salvação que viria por Jesus. E quem é que mais acolheu? Aqueles que eram considerados gente de segunda categoria, as prostitutas, os publicanos, os pecadores públicos. Enquanto os certinhos, não é? Eles, muito religiosos, né? De dentro aí da fé, no entanto, não aceitaram. Não aceitaram João Batista e também não aceitaram Jesus. Então Jesus conta essa parábola para eles. Então quem é o filho, o primeiro filho? O primeiro filho são aqueles, esse grupo aí, as autoridades judaicas. E aqui no texto, o chefe dos sacerdotes
e os anciãos do povo é o primeiro filho. Primeiro filho porque é o filho mais velho, é o povo judeu, as autoridades judaicas, que tem uma tradição mais antiga. No entanto, esse povo não aceitou. Enquanto isso, os pagãos, os pecadores, né? Aqueles que eram maiados, né? Melhor dizendo, pelo povo, metendo o maio neles, são pecadores, é gente aqui assim, é gente que não está fora de Deus, é gente excluída, gente que não presta, né? É muito comum a gente ouvir isso hoje, né? Gente que não presta, como se a pessoa prestasse. É muito fácil apontar dedo para os outros, né? Pois é. Aí Jesus prioriza os pecadores, os publicanos e as prostitutas entrarão primeiro que vocês no reino dos céus. Que eles estão abertos, se mostraram abertos ao amor, à acolhida à palavra de Jesus, à missão de João Batista, né? Então, gente, é um texto para a gente pensar muito, né? Tem muita gente que aparentemente se mostra fora, né? É gente vista assim de rabo de olho, não tem vida exemplar. E, no entanto, essas pessoas têm uma coisa que muita gente de igreja às vezes não tem: alegria de viver, pessoas resolvidas consigo mesmas, pessoas que não condenam os outros, pessoas que acolhem uns aos outros de coração aberto. E acolhendo o amor, certamente estará acolhendo Jesus, porque a mensagem de Jesus é centrada no amor, né? Então é isso. Eu gosto, eu sempre falo isso. Ser verdadeiro não significa ser sem pecado, não significa ser puro 100%. Não, ninguém é. Mas ser aquilo que é. Não tem coisa pior do que a gente não saber quem é a pessoa com quem a gente está lidando. Viu? Porque fala uma coisa, vive outra. Eu admiro mais aquelas pessoas que se mostram do jeito que são. Elas são verdadeiras. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles enxergam Deus. Deus está nítido a eles, porque Deus é uma realidade, não é uma teoria, não é uma fantasia. Deus é aquele que é. Então, todos aqueles que se aproximam da verdade estão na esfera de Deus, não é? E que nós tomemos cuidado, viu? Porque nem sempre aquelas pessoas que se mostram tão certas, aquelas pessoas que se mostram tão retas, né? Tão moralistas, ficar regulando a vida de todo mundo, achar que são mais puras, mais sem pecado do que as outras. Tome cuidado, porque só de ser assim já está em segundo plano. Para Deus são os puros de coração, aqueles que acolhem, e os simples, os pecadores, estão mais propícios a acolher do que os grandes, orgulhosos, porque eles já têm a sua própria garantia. E os pequenos não, precisam de Deus como garantia. E são aquilo que são. Eles não têm que ficar se gabando, né, de ficar tecendo elogios a si mesmos. Por quê? Porque eles sabem que são fracos, sabem que são pecadores. Eles conhecem a si mesmo, portanto, estão muito mais abertos do que aquele que acha que tem tudo e já chegou lá. É terrível.
né? Eu sempre faço uma comparação com dois recipientes, um que está vazio e o outro que está cheio. O que está cheio, às vezes pode estar cheio de água suja, não cabe mais água limpa. E aquele que está vazio, ele cabe mais água de qualidade, água limpa. O outro não cabe mais nada, porque já está cheio em si mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com o sim e com o não. Do julgamento fácil, não é? É preciso que nós todos sejamos verdadeiros numa só coisa. Viu? Eu sou uma pessoa que não fico preocupado aí com moralismo barato, nada disso. Quem me conhece sabe que é assim que a gente pensa, não é? Então, nós podemos ser perfeitos, sabia? Nós podemos ser verdadeiros e ser perfeitos só no amor, na acolhida, né? Estar aberto à vontade de Deus. Não tem pessoa mais pura do que aquela que diz: fui eu mesmo, eu que fiz, eu assumo, eu pequei, eu sou errado, mas eu estou aberto a Deus para Ele fazer a obra em mim. Quem nunca reconhece que errou, não tem necessidade de mudar nunca, porque ele acha que não precisa, ele não erra, é o melhor do que todos. Isso é terrível. Pensemos nisso. Não sejamos como os sumos sacerdotes, o chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo. Amém. Me disseram que a verdade é relativa e que a fé também não precisa da A verdade não é relativa. Verdade é verdade. E a verdade está em Deus. Sejamos verdadeiros conosco mesmos. Reconheçamos quem somos. Estejamos abertos ao amor a Deus e ao próximo. Coloque-se diante do Pai, diante de Deus, meu irmão, minha irmã, com tudo aquilo que você é. Não tem como mentir. Pode falar um tanto de coisa bonita para impressionar um tanto de gente. Mas o que você é está na sua consciência. Eu tenho certeza que se você é humilde para reconhecer isso, eu tenho certeza de que você está com Deus. Não importa seus pecados, desde que você esteja aberto a conhecer e a viver a verdade. E a verdade está em Deus. E Deus quer que nós vivamos bem. A verdade está na vida. As mentiras, as hipocrisias destroem qualquer um. Faça sua oração a quem você quer fazer, para quem. Todas as pessoas desanimadas, ou todas as pessoas oprimidas, humilhadas. Todas as pessoas tristes. Que nós todos tenhamos esperança de que esse momento passará. Só Deus é eterno e Ele é a única verdade. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus. Brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz.